Bom, acho que todo mundo está vendo aqui a apresentação, né? Bom, gente, então, eu gostei bastante do nome aí que o grupo de pesquisa atribuiu a essa nossa conversa, tá? Achei que é interessante a gente fazer logo de saída, isso me levou também a organizar a fala de uma determinada maneira. Então, a nossa conversa hoje é sobre a educação física escolar na perspectiva pós-crítica. E dizer para vocês, gente, que elegi como objetivo para essa conversa caracterizar a educação física na perspectiva pós-crítica. Então, lembrando, né, gente, que o objetivo é aquilo que eu quero modificar no estudante, na estudante. Então, eu espero que a partir dessa nossa apresentação e, na sequência, algum diálogo, alguma conversa, que você que está participando possa caracterizar a educação física na perspectiva pós-crítica. Afinal de contas, o que eu estou chamando de caracterizar? Que você possa compreender, identificar bem qual é a função, qual é a epistemologia, qual é a organização metodológica, digamos assim, né? Como é que a gente se configura nisso, qual é o objeto, qual é o conteúdo da perspectiva cultural da educação física, também chamada pós-crítica, ou, se vocês preferirem, educação física culturalmente orientada, ou currículo cultural da educação física. Então, de saída, e aí provocado pelo título que vocês deram ao encontro, de saída, eu quero dizer para vocês que absolutamente tudo que eu colocar aqui está publicado, tá? Ou seja, eu não estou dizendo nada que não esteja publicado. E nesse artigo, publicado em 2022, chamado Abordagens ou Currículos da Educação Física, uma provocação, eu recorro a esse trabalho do Tomás Tadeu da Silva, que daqui a pouco eu vou mencioná-lo novamente, chamado Documentos de Identidade, uma introdução às teorias do currículo, e nesse trabalho o autor vai dizer que toda teoria de ensino é uma teoria de currículo. Então, eu espero, gente, que a gente entenda que teoria de currículo é uma coisa, que abordagem é outra coisa, e que abordagem, conforme a discussão que a gente fez, não é o melhor conceito, não é o melhor termo para a gente explicar o que vem a ser uma teoria de ensino da educação física e uma teoria do currículo da educação física. Então, se eu disser para vocês currículo cultural da educação física, eu não estou falando abordagem cultural, eu estou falando outra coisa, estou falando de uma teoria de ensino que é muito maior que a abordagem, como vocês bem sabem. Neste artigo, você encontra toda essa discussão conceitual, toda essa referência, você encontra a distinção de uma coisa e outra, e é justamente essa posição do autor que nos autoriza a chamar currículo cultural da educação física, ou educação física pós-crítica, ou teoria pós-crítica da educação física, ou teoria curricular cultural da educação física. Bom, feita essa introdução, eu avanço para dizer para vocês que nestas duas obras, tanto Tomás Tadeu da Silva, na obra que eu acabei de citar, Documentos de Identidade, uma introdução às teorias do currículo, quanto Alice Casimiro Lopes e Elizabeth Macedo, ou seja, essas autoras e esse autor vão dizer que existem algumas teorias de ensino, portanto, teorias de currículo, que operam, trabalham no sentido de preparar bem as pessoas para a sociedade que aí está. Outras teorias, elas operam, trabalham, formam as pessoas para a transformação da sociedade que aí está. E outras teorias, elas operam, trabalham, formam as pessoas para enxergar que todas as pessoas que ocupam a sociedade são dignas, que todas as culturas são dignas, e que, portanto, o que faz com que determinados conhecimentos estejam presentes no currículo e outros não, isso é apenas resultado de relações de poder. Então, o que nos diz, o que nos leva a ensinar algumas coisas e não outras, da educação infantil à pós-graduação, são determinadas relações de poder, vetores de força.
E estas teorias pós-críticas, elas incorporam as contribuições das teorias críticas e acrescentam às teorias críticas outras formas de análise do social. E quando eu vou dizer teorias críticas, eu estou pensando naquela produção importante da Escola de Frankfurt, que vai influenciar os currículos e também os currículos da educação física, e na contribuição importante da teoria hegeliana, que vai influenciar os currículos e os currículos de educação física, e na produção importante do marxismo, ou do materialismo histórico dialético, que vai influenciar os currículos e os currículos da educação física. Então, quando você olha assim, para as teorias críticas, também são várias as teorias críticas. Para as teorias pós-críticas, também são várias as teorias pós-críticas. Todas elas influenciaram os currículos, a maneira como nós organizamos e desenvolvemos a prática pedagógica, e todas elas influenciaram também os currículos da educação física. A maneira como, na educação física, nós selecionamos aquilo que vamos trabalhar, organizamos e desenvolvemos a maneira de abordar aquilo que nós vamos trabalhar. Então, colegas, as definições, teorias tradicionais, teorias críticas e teorias pós-críticas do currículo, elas estão presentes nessas obras. Uma é de 1999, outra é de 2011, esta que vocês certamente conhecem, da Teorias do Currículo, as duas vocês conhecem, mas essa, pela proximidade, digamos assim, regional, né, a Alice Lopes e a Elizabeth Macedo são professoras da UERJ e que oferecem aí uma contribuição importante para a gente pensar essa movimentação. Há um outro autor, desta vez inglês, que vai dizer, o Michael Young, que vai dizer que é impossível entender a docência, o professor, a professora, que não conheça as teorias do currículo, porque, afinal de contas, é aquilo que nós fazemos na nossa prática, né? Neste momento agora, sendo esta uma atividade organizada por um grupo ligado a uma universidade, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, essa é uma atividade curricular. E esta atividade, ela vai subjetivar as pessoas, vai influenciar as pessoas de alguma maneira. Portanto, gente, quando este professor, convidado para essa atividade, seleciona determinados temas e não outros, seleciona um determinado caminho ou uma atividade e não outra, ele está influenciando na constituição das pessoas que aqui estão e, por sua vez, esse professor também está sendo influenciado. Então, esta é uma visão, gente, muito alinhada às teorias pós-críticas do currículo. Isso que eu estou fazendo aqui também é currículo. Isso que vocês estão fazendo aqui também é currículo, e como todos nós estamos compartilhando este momento aqui, nós estamos, de alguma maneira, sendo influenciados, nós estamos nos tornando sujeitos e sujeitas também a partir disso que aqui está acontecendo. Tudo bem, então, gente? Então, nós estamos aqui para dizer, olha, algumas propostas vão dizer, esta é a sociedade, vamos atuar da forma mais eficiente possível nessa sociedade, outras vão dizer, esta sociedade é ruim, esta sociedade é desigual, esta sociedade é injusta, vamos transformar essa sociedade, e outras teorias vão dizer e fazer, né? Todas elas dizem e fazem. Outras teorias vão dizer assim, não, esta sociedade é ruim, é injusta, etc., mas nós vamos mudar as pessoas, vamos mudar a maneira como as pessoas enxergam umas às outras, para que a gente possa, aí sim, mudar a sociedade. Certo? Ou seja, você não muda a sociedade atuando diretamente sobre ela se você mantiver a maneira como as pessoas pensam. Foi nesse momento que você assiste na educação e na educação física, você assiste à incorporação nas discussões dos marcadores sociais da diferença, que incluem não só as questões de classe, mas as questões de raça, etnia, orientação sexual, religião, tempo de escolarização, gênero e assim sucessivamente. Bom, dito isto, podemos avançar. E eu preparei esta organização, porque sempre em conversas deste tipo, né, conversas assim mais amplas, as pessoas ficam tentando ali sempre se enxergar, né, sempre ver, bom, onde é que eu estou, como é que eu estou, o que é isso, o que é aquilo, etc. Então, em mais de um trabalho que é realizado no grupo de pesquisa, Educação Física Escolar da Faculdade de Educação da USP, esse assunto está explicado em mais de um trabalho, né? Ou seja, seria um pouco cansativo eu mencionar para vocês todos os trabalhos em que isso está explicado. Mas olha, gente, considerando a classificação
que eu estou dizendo, que é da Alice Lopes, da Alice Lopes, da Elizabeth Macedo e do Tomás Tadeu da Silva, considerando o que existe em termos de produção teórica sobre o trabalho da educação física, eu posso dizer para vocês que as teorias tradicionais da educação física são essas, que os currículos tradicionais da educação física são esses, os currículos críticos da educação física são esses, e os currículos pós-críticos, no caso seria só um, né, o currículo pós-crítico da educação física, é esse, certo? Ou seja, neste momento, analisando a literatura, tudo aquilo que vem sendo feito nas escolas, nós podemos dizer, sim, nós não temos professores que trabalham mais no currículo ginástico, mas o currículo ginástico é uma proposta que vigorou durante um certo tempo. Nós ainda temos, em alguns cantos, em alguns recantos, professores que trabalham com a perspectiva esportivista, professores que trabalham com a perspectiva psicomotora, professores que trabalham com a perspectiva desenvolvimentista, professores que trabalham com a perspectiva da educação para a saúde. Cada um desses currículos objetiva uma determinada formação da pessoa, né, do estudante, um certo tipo de sujeito, tem um certo tipo de sujeito, né, em mira. Cada um desses currículos trabalha com um determinado campo teórico, com uma determinada epistemologia, se organiza de uma determinada maneira e trabalha com um determinado objeto de estudo e com uma certa visão de conhecimento. Ou seja, gente, não é a mesma coisa trabalhar na perspectiva esportivista, na perspectiva psicomotora, na perspectiva desenvolvimentista e na perspectiva da educação para a saúde. Não é a mesma coisa. Você está formando pessoas diferentes. Existem documentos curriculares brasileiros alinhados a essas perspectivas. Eles têm como objetivo formar pessoas diferentes. O mesmo acontece com as duas perspectivas críticas que estão aí, bastante exploradas na literatura e com muita repercussão na prática pedagógica. Então, ao trabalhar com a perspectiva crítico-superadora, você quer formar uma pessoa de uma determinada maneira, ao trabalhar com a perspectiva crítico-emancipatória, você quer formar a pessoa de uma outra maneira. E aí você tem objetivos diferentes, você tem conteúdos diferentes, você tem uma epistemologia diferente e você tem também uma forma de organização da prática pedagógica diferente. E, finalmente, a mesma coisa vale para o currículo pós-crítico. Se chama cultural porque coloca a cultura no centro do processo. Enquanto os currículos críticos colocam o conhecimento científico no centro do processo, enquanto que os currículos tradicionais colocam o sujeito no centro do processo. Então, os currículos pós-críticos, ou o currículo pós-crítico da educação física, o currículo cultural, ele coloca o sujeito, ou coloca a cultura no centro do processo. Ou seja, essa coisa complexa que nas perspectivas pós-críticas, ela vai ser interpretada como esse campo de lutas pela validação de significados. Ou seja, cultura não é um conjunto de conhecimentos produzidos por um determinado grupo apenas. Cultura não é um conjunto de tradições, crenças, culinária, modos de fazer de um determinado grupo. Sim, cultura é tudo isso. Mas cultura também é a produção de significados acerca das coisas do mundo. Cultura também é essa disputa que existe pelos significados aceitos ou não aceitos. Ou seja, a depender do grupo cultural ao qual você pertence, você vai conceber as coisas do mundo de uma determinada maneira, ou, se você pertencer a um outro grupo cultural, você vai conceber as coisas do mundo de uma maneira um pouco diferente. Então, por que chama currículo cultural da educação física? Porque está menos preocupado com a execução, está menos preocupado com os resultados, está menos preocupado com a transformação, está totalmente preocupado com as pessoas acessarem os diferentes significados atribuídos às práticas corporais e às pessoas que delas participam. É muito importante que as crianças saibam que não só existem várias maneiras de jogar futebol, como existem várias maneiras de entender o futebol. É muito importante que as crianças saibam que existem várias maneiras de ocupar o tempo de lazer. E é muito importante que as crianças saibam que existem várias danças que podem ser empregadas para ocupar o tempo de lazer, para obter uma melhoria no condicionamento físico, para acessar os conhecimentos produzidos por outro grupo, e assim por diante. Então, colegas,
A perspectiva cultural da educação física é aquela proposta da educação física que vai dizer que todas as práticas corporais são dignas, todas as práticas corporais são relevantes, e as pessoas que realizam aquelas práticas corporais têm muito a dizer sobre elas. As pessoas que realizam aquelas práticas corporais compartilham significados que muitas vezes nós, que não conhecemos aquelas práticas corporais, não compartilhamos, não sabemos, não acessamos, etc. E uma vez trabalhando com essas questões dentro da sala de aula, ou seja, dentro da escola, você vai perceber que as crianças vão fazer aquelas brincadeiras, danças, lutas, esportes e ginásticas de várias maneiras, elas vão conhecer as várias maneiras de interpretar aquelas danças, lutas, esportes, ginásticas e brincadeiras, e elas vão conhecer também as maneiras como as pessoas que realizam aquelas brincadeiras, danças, lutas, esportes e ginásticas compreendem aquelas práticas corporais. Então, com isso, o efeito esperado é que, se eu trabalhei, e aí na perspectiva cultural da educação física a gente diz, se eu tematizei o funk, olha, a criança vai sair, o jovem, o adulto ou a adulta, o idoso e a adulta, e o idoso e a idosa que frequentam a educação básica, porque a gente está pensando em educação jovens e adultos também, essas pessoas vão sair sabendo que as pessoas que dançam funk pensam isso, isso e isso, fazem isso, isso e isso, e eu danço funk assim, assim, assim. Ou seja, gente, não é o efeito da execução apenas, não é o efeito da explicação apenas, mas é uma combinação de efeitos que vai me fazer entender por que aquelas pessoas dançam funk, por que eu não danço funk, o que significa funk para aquelas pessoas, o que significa funk para mim, e assim sucessivamente. Com isso, a gente espera formar sujeitos sensíveis à diferença. Com isso, a gente espera formar sujeitos, pessoas solidárias. Tudo bem? Então, se você olhar para cada uma dessas perspectivas de ensino, teorias de ensino ou teorias curriculares, você sabe que cada uma delas quer formar um sujeito diferente. Cada uma delas quer formar uma pessoa diferente. A pessoa perspectivada pelo currículo pós-crítico da educação física, pelo currículo cultural da educação física, é a pessoa solidária. E para quem não... Já existe tese de doutorado discutindo isso, tá, gente, do Pedro Boneto. Para que a gente não se perca nessa discussão, o sujeito solidário aqui é aquela noção de solidariedade há muito discutida na sociologia, que é, eu entendo que todas as pessoas são importantes. Eu vou fazer um parênteses sobre isso, né? A outra vez eu falei exatamente o que eu vou falar para vocês na sala, na licenciatura em Educação Física, todo mundo ficou me olhando assim. Gente, eu trabalhei 17 anos na escola pública, dando aula na escola pública. Eu posso afirmar para vocês que, às vezes, a diretora pode até faltar, e a diretora falta e quase ninguém sente a falta da diretora. Tudo bem? Às vezes é até bom quando a diretora falta na escola, certo? Que aí você trabalha mais tranquilo, trabalha mais livre, blá, 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 né? Não vem ao caso aqui. Agora, se a equipe de limpeza, se uma pessoa da equipe de limpeza falta um dia, falta 2 dias, falta 3 dias, o impacto na escola é gigantesco. Tudo bem? Então, numa escola real, numa escola pública real, aqui na cidade de São Paulo, eu posso dizer para vocês, gente, que a pessoa que cuida da limpeza, ela é importante. E que a pessoa que dirige a escola é importante. Eu seria incapaz de dizer para vocês qual é mais importante. Então, formar pessoas solidárias é formar pessoas que entendam isso, que ninguém é melhor que ninguém, que todas as pessoas são importantes, que todas as pessoas desempenham funções importantes na sociedade. Obviamente, eu estou falando sempre alinhado aos direitos humanos, né? Então, todas as pessoas que cumprem bem as suas funções, seu papel, etc., elas são relevantes numa família, num grupo de amigos, num grupo de estudantes, numa escola, numa instituição, qualquer outra instituição, e assim por diante. Então, nós só estamos neste momento agora porque alguém carregou os materiais que nós estamos usando, alguém fabricou os materiais que nós estamos usando, alguém garantiu que a energia elétrica, já que o Rodrigo, né, no momento que ele me apresentou, ele disse para vocês que eu fui diretor durante um tempo da Faculdade de Educação,
eu posso dizer para vocês o seguinte: quando eu era professor da educação básica, eu sempre me perguntava, né, chegava o último dia do ano, agora nessa época mais ou menos, a escola entrava em recesso, eu voltava só depois no outro ano, eu sempre me perguntava, nossa, mas o que será que acontece com a escola, com a instituição de ensino durante o recesso, né, durante essa época do Natal, do Ano Novo, etc, etc. Depois de ter passado pela experiência de ter sido diretor, eu posso dizer para vocês que eu sei muito bem o que acontece durante o período de recesso, né, ou seja, a gente arruma tudo para preparar a escola para receber os estudantes, né, para preparar a instituição, a universidade, a faculdade, para receber os estudantes no outro período. E só os ventiladores estão funcionando, as listas de chamada estão prontas, cada estudante na sua turma, etc., porque teve gente que trabalhou enquanto os outros estavam em recesso. Entendemos isso, gente? Então, só para a gente não ficar pensando, aquelas coisas que às vezes a gente pensa, né, porque às vezes a gente defende uma coisa e faz outra, né? Às vezes as pessoas defendem, por exemplo, que o salário deve ser proporcional ao tempo de escolarização e à função que desempenha. Olha, gente, eu tenho minhas dúvidas, viu? Certo? Ou seja, eu sou aqueles que defendem que todo mundo numa certa instituição deveria ganhar o mesmo salário, certo? Porque se não tiver o motorista do TEG, né, do transporte público gratuito, para levar as crianças para a escola, as crianças não chegam na escola. Tudo bem? Só para a gente colocar. Então, aí, às vezes, a pessoa acaba pensando que o diretor tem que ganhar mais, que o coordenador tem que ganhar um pouco menos que o diretor, e que o professor tem que ganhar um pouco menos do coordenador. Olha, eu tenho minhas dúvidas. Tudo bem? Só para colocar isso para vocês, ou seja, o que é formar sujeitos solidários? É entender que a tia que trabalha, porque aqui em São Paulo a gente usa essa nomenclatura, né? Aqui, a tia que trabalha na limpeza ou na cozinha, ela é igualmente importante, assim como a diretora, assim como o professor e assim por diante. Para ficar no nosso métier, que é a escola, e para não ir para outros lugares, né, que, obviamente, todos vocês conhecem também. Bom, dito isto, eu vou dizer para vocês o seguinte, gente. Dito isso, eu vou dizer para vocês, olha, afinal de contas, né, já que o tema da nossa conversa é educação física escolar numa perspectiva pós-crítica. Então, o currículo cultural, o currículo pós-crítico da educação física. Qual é a função dessa proposta? Formar pessoas solidárias. É isso. Certo? Ou seja, essa é a intenção dessa pessoa, da proposta. O que nós queremos quando trabalhamos, quando as pessoas colocam o currículo cultural em ação, não é formar corpos, né, esteticamente mais assim ou mais assado, não é formar atletas, não é combater os malefícios da hipocinesia, não é formar sujeitos desenvolvimentalmente completos, não é formar sujeitos que administrem o seu estilo de vida, né, como pretende lá o currículo da educação para a saúde, não é formar sujeitos democráticos, né, como que é a educação física crítico-superadora. O que a educação física cultural quer é formar sujeitos solidários. E tá bom, certo? Ou seja, se isso for alcançado, tudo bem. Então, vocês já começam a perceber que se a educação física cultural, se o currículo pós-crítico, se o currículo cultural quer formar sujeitos solidários, gente, ele cabe em algumas escolas, ele não cabe em outras escolas, e tá tudo bem. Esse é um país democrático que defende essa visão na sua Constituição e na sua Lei de Diretrizes e Bases. As escolas têm autonomia para a definição dos seus projetos político-pedagógicos. E em muitos lugares não vai caber o currículo cultural. Né? Ou seja, em muitas escolas que têm como intenção formar pessoas que vão se dar bem no vestibular, o currículo cultural, sinto muito, ele não tem lugar nessa escola e está tudo bem. Acho que tem que escolher uma proposta de educação física que seja coerente com essa escola. E nem todo mundo precisa partilhar dessa visão, essa é só mais uma visão, existem outras visões que também são relevantes e importantes. Eu não estou falando que as funções das outras propostas são menores, nada disso, muito pelo contrário, eu acho que as famílias têm todo o direito de saber e as escolas têm todo o direito de discutir e fazer suas opções. Pronto. Mas para alcançar essa função, gente, nós não podemos alcançar essa função com o mesmo referencial epistemológico das outras propostas. Ou seja, não pode ser a anatomia e a fisiologia,
dos currículos ginástico e esportivista, não pode ser a psicologia do desenvolvimento dos currículos psicomotor e desenvolvimentista, não pode ser a anatomia e a fisiologia revisitadas, né, do currículo da educação para a saúde, não pode ser o materialismo histórico do currículo crítico superador e não pode ser a teoria da ação comunicativa do currículo crítico emancipatório. A epistemologia do currículo cultural da educação física é a teorização pós-crítica, as teorias pós-críticas. Não é objetivo fazer essa discussão aqui, mas eu vou apenas relacioná-las para que vocês saibam do que eu estou falando. Os estudos culturais, o multiculturalismo crítico, o pós-estruturalismo, o pós-modernismo, o pós-colonialismo, os estudos de gênero, a teorização queer e as filosofias da diferença. Ou seja, esses são os campos teóricos que inspiram professores e professoras que, até o presente momento, colocam o currículo cultural em ação. Há professores que desenvolvem trabalhos mais alinhados aos estudos de gênero, há professores que desenvolvem trabalhos mais alinhados ao multiculturalismo crítico, há professores que desenvolvem trabalhos mais alinhados à teorização queer, ao pensamento decolonial, se vocês quiserem ampliar essa noção do pós-colonialismo, ou seja, há trabalhos documentados, registrados, etc., 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 que mostram professores inspirados nessas formas de análise do social. Então, você pode olhar para a sociedade a partir do materialismo histórico, você pode olhar para a sociedade a partir da psicologia do desenvolvimento, mas você pode olhar para a sociedade a partir dos estudos culturais, a partir do pós-estruturalismo, a partir do pós-colonialismo. Então, gente, qual foi a grande invenção aqui? Olhar para essas formas de analisar a sociedade e pensar como seria uma prática pedagógica aí que conversasse com essas formas de análise da sociedade. Então, tudo que veio depois, a definição do objeto, das situações didáticas, dos princípios ético-políticos e do conteúdo, se deu a partir dessa experimentação que é, bom, como é que eu faria uma prática pedagógica da educação física se eu abrisse mão daqueles referenciais lá do século XX e eu pensasse no pós-estruturalismo, e eu pensasse nos estudos culturais, e eu pensasse no multiculturalismo crítico. Então, os primeiros trabalhos tentaram fazer isso olhando para os estudos culturais e para o multiculturalismo crítico, e depois as pessoas começaram a fazer outros estudos, a ler outras coisas. Vai lá e lê Michel Foucault, vai lá e lê Judith Butler, vai lá e lê Jacques Derrida, e aí começa a pensar, bom, a partir desse entendimento de linguagem, a partir desse entendimento das relações entre as pessoas, como é que eu pensaria uma prática pedagógica? Então, há uma questão de invenção, de criação, de autoria da prática pedagógica, na medida em que eu vou pensando a prática pedagógica com base nessas referências, inspirado e inspirada por essas referências. E aí, gente, a perspectiva cultural da educação física vai tomar como objeto as práticas corporais. E aqui deixando bem claro para vocês, tá, gente? Brincadeiras, danças, lutas, esportes e ginásticas. São essas as práticas corporais. Até o momento, a literatura não nos apresenta uma outra categorização possível para as práticas corporais. Então, eu já estou refutando aquela chamada práticas corporais de aventura. Eu espero que vocês perguntem depois por que eu estou refutando, certo? Eu estou refutando e eu escrevi sobre isso também. Tudo bem, gente? Tem mais de um artigo, capítulo de livro, que eu faço uma crítica a essa classificação, assim como eu também faço críticas àquela classificação, né, que vocês conhecem, que está presente lá na Base Nacional, quando a gente vai olhar para os esportes. Tudo bem? Então, se você olhar para as práticas corporais, o que são as práticas corporais? São textos da cultura produzidos pela linguagem corporal. Gente, é por isso que a educação física está na área das linguagens. E a educação física está na área das linguagens há mais dos parâmetros curriculares nacionais, não é uma invenção da Base Nacional Comum Curricular. O que nós não sabíamos há 40 anos atrás, e o ano que vem, em fevereiro do ano que vem, faz exatos 40 anos que eu estou na docência da educação física,
Não que eu entrei na faculdade, eu entrei na faculdade antes, tá? Eu estou na docência da educação física. Então, há 40 anos atrás, a gente não sabia fazer uma educação física na área das linguagens. Agora, a ciência, né, a pesquisa, etc., nos ajuda a planejar e desenvolver o currículo da educação física na área da linguagem, não só pelo viés pós-crítico, mas por outras vertentes também. Então, hoje a gente já sabe fazer isso. As práticas corporais, na verdade, elas são traços da identidade cultural das pessoas que produzem e reproduzem essas práticas corporais. É por isso que num bairro as crianças brincam certa brincadeira de uma maneira, e em outro bairro elas brincam a mesma brincadeira de outra forma. É por isso que o esporte, se você olha imagens de uma determinada modalidade esportiva de 20 anos, 30 anos, 40 anos atrás, estão aí na internet, você vai ver que era jogado de outra maneira, com outra vestimenta, com outro regramento, com outras lógicas, com outras táticas. Na medida que o tempo passa, você vai vendo transformações nessas práticas corporais e vai vendo transformações nos significados atribuídos a essas práticas corporais. E olha, gente, eu posso dizer isso, viu, gente? Porque eu tenho mais idade que vocês e como isso se modificou. Eu me lembro muito bem quando começa o MMA, eu me lembro muito bem, tudo bem? Quando começa o MMA, qual era o significado que era atribuído ao antigo Vale Tudo, como isso foi se transformando e o significado que é atribuído hoje. Eu me lembro muito bem como os jogadores de futebol eram concebidos nos anos 70 e como eles são concebidos hoje. Então, existem outros significados atribuídos às práticas corporais e às pessoas que delas participam. Por isso que a gente vai dizer, gente, que a prática corporal, brincadeiras de antigamente, esportes radicais, esportes praticados no parque da cidade, da escola, etc., etc., são temas que são abordados nas aulas de educação física. Por isso que o objeto da educação física, na perspectiva cultural, o objeto é uma certa prática corporal que nós estamos lá abordando, tematizando. Vocês já devem ter visto aí na literatura sobre a perspectiva cultural da educação física que nós temos aí um conjunto de situações didáticas. Então, gente, as pesquisas mostram que se não houver mapeamento, vivência, leitura da prática corporal, ressignificação, aprofundamento e ampliação, não é tematização, não é currículo cultural. Então, eu já estou dizendo para vocês quais são as situações didáticas, os encaminhamentos pedagógicos que caracterizam o currículo cultural. Qual é a epistemologia que caracteriza o currículo cultural? Qual é o objeto que caracteriza o currículo cultural? Qual é a função da educação física que caracteriza o currículo cultural? Não dá para misturar, gente. Então, quando eu leio em dissertação, em tese, em artigo, em livro, quando eu leio que o importante, ou eu vejo em palestra, né, em vídeo, que é importante pegar o que tem de bom em cada uma, gente, quem está dizendo isso não sabe o que é teorização curricular, quem está dizendo isso não conhece a fundo as teorias curriculares, porque elas são incompatíveis. Não dá para você pegar a base teórica, né, ou seja, a epistemologia do currículo psicomotor, e pensar no objetivo formar sujeitos solidários. Não dá, é incompatível, é incoerente, é incongruente, certo? E assim sucessivamente. E as pesquisas foram mostrando que os professores eram influenciados, eram agenciados por determinados princípios ético-políticos, que são 7. Né? Então, os princípios ético-políticos, as pesquisas foram mostrando que esse professor, essa professora, era levado a, ou levada a, reconhecer a cultura corporal da comunidade, levado ou levada a articular com o projeto político-pedagógico da escola, levado ou levada a rejeitar o daltonismo cultural, a promover a justiça curricular, a ancorar socialmente os conhecimentos e a favorecer a enunciação dos saberes discentes. Então, no momento que o professor e a professora que afirmam colocar em ação o currículo cultural, no momento que eles estão selecionando o tema e desenvolvendo a prática pedagógica, eles fazem isso a partir de uma certa visão de sociedade, de mundo, de educação, de escola, de educação física, e aí eles vão valorizar aquilo que as crianças colocam,
eles vão pensar em temas que mudam o seu grupo de origem no próximo semestre, ou no próximo trimestre, ou no próximo bimestre. Eles vão pensar em aulas que ajudam as crianças a entenderem como aquilo funciona na sociedade. Gente, esses professores, eles estão, e essas professoras, estão muito preocupados e preocupadas com qualificar a leitura da ocorrência social daquela prática corporal, ou seja, ajudar as crianças a entenderem aquilo que está acontecendo. E ajudar as crianças a reelaborarem aquilo que está acontecendo segundo as características do seu grupo. Ou seja, se você está tematizando o pega-pega numa turma de 42 crianças do primeiro ano do ensino fundamental, gente, as crianças vão dizer vários pega-pegas diferentes, e você vai promover vivências de vários pega-pegas, e você vai conversar sobre aquelas vivências, e vocês vão pensar num pega-pega que combine as características da sala, que tem uma criança com deficiência, tem uma criança que não gosta tanto assim, tem uma criança que quer pegar todo mundo, tem uma criança que só quer fugir, tem uma criança que não quer brincar. Então, gente, diante desse universo cultural tão restrito que é uma sala de aula, essas crianças, com a participação, com a discussão, com a apresentação de ideias e principalmente com a vivência da brincadeira, elas vão elaborando o pega-pega do primeiro ano B, o pega-pega do segundo ano C, e o pega-pega... E quando terminar o trabalho, o que elas fizeram mesmo, gente? Elas aprenderam a ler o pega-pega e elas aprenderam a produzir o pega-pega que é delas. Nesse processo, elas incorporaram visões diferentes, elas conheceram visões diferentes, elas viram que crianças de outros lugares brincam de forma diferente, ou seja, gente, aquele caminho que elas fizeram contribuiu para que elas enxergassem as colegas ou as outras pessoas de outras maneiras. E aí vocês estão tematizando ginástica rítmica. E lá na turma do 8º ano, tem uma menina que faz ginástica rítmica não sei aonde. Vocês convidam aquela menina para conversar com a turma. E aquela menina mostra o ponto de vista dela. Olha que legal, gente. As crianças conhecem o ponto de vista de uma colega que faz aquilo 2 vezes por semana em determinado lugar, no centro da juventude, etc., num clube assim, assim, assim. E as crianças também conhecem o ponto de vista do professor e da professora, e as crianças também viram o vídeo. E as crianças também fizeram lá as coreografias delas de ginástica rítmica a partir das condições que a escola apresentava. Observem, gente, o que está no centro é o significado. O que está no centro do trabalho é entender que as pessoas podem pensar o pega-pega, a ginástica rítmica, o futebol, o skate, o slackline, o funk, a brincadeira de damas, de dominó, etc., de diferentes maneiras. Dito tudo isto, gente, o que é o conteúdo mesmo, na perspectiva cultural da educação física, é toda produção discursiva ou não discursiva referente às práticas corporais. Então, gente, divergindo dos currículos críticos, vou fazer um parêntese. Eu estava fazendo essa discussão no Combrace de 2017, num mini curso lá na Universidade Federal de Goiás. Várias pessoas da Federal de Goiás e da Estadual de Goiás assistindo lá, né, participando do mini curso. Era um mini curso de 8 horas. Quando chegou nesse momento, uma colega que é bem conhecida da área levantou a mão e falou assim: Marcos, agora você matou a cobra, porque agora, olha, aqui sim tem uma diferença, eu vejo diferença em tudo, mas na visão dessa colega, que é uma pessoa muito querida, tem uma diferença marcante. O que se entende por cultura corporal, gente, no currículo cultural da educação física, é toda a produção discursiva e não discursiva referente às práticas corporais e às pessoas que delas participam. Cultura aqui, gente, observe, tem a definição que eu já anunciei, esse campo de lutas pela validação de significados. Então, tudo que diz respeito ao futebol, ou às pessoas que jogam e torcem e acompanham o futebol, isso é cultura corporal. Tudo que diz respeito ao skate, as pessoas que andam de skate, as pessoas que competem de skate, as pessoas que têm skate, as pessoas que fabricam skate, as pessoas que vendem skate, tudo isso faz parte da cultura corporal. Tudo bem? Então, gente, cultura corporal aqui não é a produção mais elaborada acerca de uma prática corporal. Nós não entendemos que a escola é lugar de acessar exclusivamente conhecimento científico. Tudo bem? Ou seja, a escola também é um lugar de acessar os significados que a pessoa mais humilde daquele bairro
tem sobre empinar pipa. A escola também é um lugar de acessar os significados que a pessoa mais humilde daquele bairro tem sobre andar de bicicleta. Tudo bem, gente? Se eu estou formando pessoas solidárias, eu não posso fazer uma seleção da cultura no sentido de escolhendo aquilo que eu entendo como cultura mais importante e cultura menos importante. E para finalizar essa etapa aqui do nosso encontro e avançar para outro, eu quero fazer um destaque que eu considero bastante importante. Esta perspectiva, cuja produção e a documentação completou no ano passado 20 anos, né, gente? Esta perspectiva, ela está com um pé bem fundo, bem fincado na escola, e um pé bem fundo, bem fincado na universidade. Então, essa perspectiva, ela vai se construindo na medida em que professores colocam em prática, elaboram e desenvolvem experiências com o currículo cultural da educação física, e professores e professoras, às vezes são até a mesma pessoa, submetem essas experiências ao crivo dos métodos científicos. Então, neste momento exato, eu tenho 7 orientandos de mestrado e doutorado. Todos os 7 são professores da escola pública. Uma, inclusive, é professora da Fundação Casa, que vocês sabem muito bem, que é uma instituição que aqui em São Paulo, ela cuida da ressocialização dos jovens, né? Então, todas essas pessoas estão pesquisando a prática pedagógica, elas são professores da rede pública e, ao mesmo tempo, são vinculados ao programa de pós-graduação da Faculdade de Educação. No GPF, como o GPF está fazendo trabalho em parceria com a Transgressão da Unicamp e com também o Federal de Juiz de Fora, etc., nós temos, gente, uma rede de pessoas aí que está na escola e que faz pesquisa, está na escola e faz pesquisa, está na escola e faz pesquisa. O nosso projeto de pesquisa, nesse momento, está até aí, né, esses 2 aí mais grossinhos aí no final. Tem mais, né, gente? Isso é um recorte só do que está no site. Nesse momento, eu estou acompanhando 3 professores que colocam o currículo cultural da educação física em ação nas escolas de ensino médio da periferia aqui da cidade de São Paulo, né, duas escolas no Capão Redondo e uma escola no município da Grande São Paulo, em Osasco. Então, colegas, sem pesquisa não dá, certo? Então, nós estamos aqui falando assim, olha, a prática do currículo cultural, ela produz um material suficiente para a gente analisar a partir desses campos teóricos que eu mencionei, a partir com o emprego de determinados métodos, que são os métodos mais usados nas ciências humanas, né, etnografia, pesquisação, análise do discurso, cartografia, etc., e que nós estamos aí nesse processo contínuo, não só de reelaboração da prática pedagógica, mas também de atualização dos conhecimentos. Por que isso é importante? Porque, às vezes, as pessoas acessam produtos de pesquisa mais antigos, né, de 2006, 2007, e o processo já está num outro lugar, certo? Então, o que eu abordei hoje para vocês, a noção de conteúdo, a noção de situação didática, a noção de princípio ético-político, é produção recente. Se você olha as primeiras produções lá da perspectiva cultural, de 2005, 2006, lá está escrito outra coisa. Porque é assim que funciona na ciência, né, gente? A gente vai dando um passo à frente. A pesquisa anterior, ela é a base para a gente pensar numa pesquisa outra, num projeto outro. Aquilo que acontece na escola agora nos leva a pensar em outras alternativas. Então, durante a pandemia, a gente investigou com muita força e de lá saíram vários produtos, né? O currículo cultural da educação física durante a pandemia, em contexto pandêmico. Hoje nós estamos num outro momento, estamos investigando outras questões, nós não paramos. Então, de um lado aí vocês têm os relatos de experiência, que eu não tenho dúvida que é a maior contribuição do GPF. Então, nós temos aí vários professores e professoras que não têm nenhuma vinculação com o programa de pós-graduação, mas que, uma vez por ano, pelo menos, registram sua prática, encaminham sua prática para a gente publicar no site. Às vezes a gente solta também alguns livros que organizam, sempre gratuito, né, gente? Sempre disponível no site, livros que organizam essas propostas.
e, ao mesmo tempo, você tem aí, neste momento, os projetos de pesquisa em andamento. Nós temos 2 macroprojetos e 7 orientandos e orientandas, né? Então, nós temos, nesse momento, 9 projetos de pesquisa que sempre estão olhando para o currículo cultural da educação física, ora a partir do pensamento decolonial, ora a partir do pós-estruturalismo, ora a partir dos estudos feministas e da teoria queer. Algumas estão estudando a questão do corpo negro no currículo cultural da educação física, outros estão estudando planejamento, outros estão estudando a justiça curricular. Então, tem aí uma variedade grande aí de possibilidades. Era isso, gente. Eu penso que é uma síntese, né, uma provocação. Eu me coloco à disposição aí para conversar com vocês, se vocês desejarem. Deu mais ou menos 1 hora de apresentação. Eu fico à disposição aí para conversar com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Neira. A gente que agradece.